Eu descobri que existem dois tipos de pessoas na face da terra: as que choram e as que vendem lenços. Então todo dia quando você levanta de manhã, você tem que fazer uma opção na sua vida. Ou você vai chorar, reclamar da sua vida, ou você vai vender lenços, consolar as pessoas. Eu descobri que existem pessoas simples, pessoas comuns, pessoas ordinárias, mas existem também pessoas extraordinárias. E são as pessoas extraordinárias que realmente movem o mundo. Eu vou mostrar no finalzinho como é que é fácil você se tornar uma pessoa extraordinária. Descobri que existem pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Agora, a resposta que essas pessoas dão para a vida é que muda completamente a realidade delas e a realidade das pessoas que estão em volta. Parece bobagem, mas um sim e um não seu muda completamente a sua história e a história das pessoas que estão na sua volta. Na parte de religião, eu não tenho uma religião definida, mas eu acredito muito num cara em cima. Alguns chamam de Alá, Jeová, Buda, Maomé, Xangô, Cristo, Krishna, eu não sei qual é o nome, mas eu acredito muito num cara em cima que eu chamo de Deus. Ele é um cara tão otimista, mas tão otimista, que a única palavra que ele fala para qualquer filho dele na face da terra é a palavra sim. E ele faz de tudo para que você seja aquilo que você falou, para que você não passe por mentiroso. Gente, a pior coisa que Deus quer ter na vida é um filho mentiroso. Então ele investe em você para que você seja aquilo que você falou. Sabe por quê? A força de Deus, sabe onde que está? Está na sua palavra. A sua palavra tem uma força tão grande. Se você abre a boca para seu filho, para seu marido, para seu vizinho, para qualquer pessoa que está na sua volta, e fala a palavra flores, gente, é capaz de sair flor da sua boca, acertar no seu filho, no seu vizinho, na pessoa que está do seu lado, voar flores em você e perfumar o ambiente todinho. Mas se você abre a boca para alguém e fala a palavra merda, sai merda da sua boca, voa merda nos outros, respinga merda, não sei, fede tudo. Exatamente. Então a sua postura, a sua palavra tem uma força que vocês não imaginam tanto que tem. Deixe-me contar para vocês então agora como eu consegui ter tanta sorte na vida, ou como um dia eu descobri aquilo que eu falei, a diferença entre as pessoas simples, comuns, ordinárias, para as pessoas extraordinárias, a diferença das pessoas que choram para as pessoas que vendem lenços, e a diferença das pessoas otimistas para as pessoas pessimistas. Nada melhor do que usar a minha história para mostrar isso na prática. Bem, a minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade e eu morava com a minha família em uma favela lá em Belo Horizonte. Era uma favela muito grande e a minha família, gente, era numerosa. Nós éramos 10 filhos, mas meu pai e minha mãe, e nós morávamos em um barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Gente, mas para mim que tinha 6 anos de idade, isso era uma vida normal e agradável. Sabe por quê? Eu não tinha vivido uma outra situação, outra experiência. Eu tinha nascido na favela, morava na favela, meus pais eram favelados, meus irmãos, vizinhos favelados. Sabe o que eu achava? A humanidade é uma grande favela. Por que eu vou querer desenvolvimento? Por que eu vou querer crescer alguma coisa se isso aqui tá bom demais? Eu achava que estava muito bom. Para mim, de importante, era domingo, gente. Todo domingo na minha casa tinha frango, tinha maionese, tinha macarronada e tinha um programa do Silvio Santos na casa de um vizinho. Gente, um vizinho lá, o mais rico da favela, o mais ousado e o mais atrevido, um dia comprou a primeira televisão preta e branca do morro. Gente, quando aquele cara chegou com aquele caixote de madeira, chamar a televisão, foi um rebuliço na favela. Ó, fulano comprou televisão, mas tanta coisa importante, ele foi comprar televisão, mas que exagero, é pra humilhar a gente. Juntaram umas 50 pessoas na porta dele. E eu corri pra ver, gente, o que era a tal de televisão. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir os comentários dos vizinhos. Aí eu percebi que estava bem dividido, o grupo de otimistas e de pessimistas. Os otimistas é fácil você perceber ao longo da sua vida. São aqueles que quando você tem uma ideia, eles falam assim, isso, vai fundo, corre atrás, conta comigo. Eu não sei o que é isso não, mas eu te ajudo, né? E os pessimistas não, são aqueles que dão um banho de água fria. Os otimistas assim, ô seu Zé, o senhor comprou a televisão? Gente, esse homem é doido. Tem 3 anos que tá sonhando com a tal de televisão, tá juntando moedinha por moedinha, e hoje ele conseguiu realizar o projeto dele, ele comprou a televisão, eu quero ser que nem o senhor, viu, seu Zé? Aí os pessimistas estão assim, mas não liga não, hein? Eu tô sabendo que esse trem explode. Explode. O meu vizinho ficou na dúvida, mas o sonho era dele. Se ele não fosse até o final, ele jamais teria resposta. Ele então ousou outra vez, pegou a tomada, colocou na parede, apertou o botão. Demorou um pouquinho, né?
Aí os pessimistas, antes de esperar o resultado, já começaram a gritar: não falei com o senhor? Não vai ele funcionar, vai explodir, sai de perto que o trem explode. Só que não explodiu, gente, apareceu a imagem. E quando apareceu a imagem, eu lembro até hoje da reação da vizinhança. O pessoal, gente, fez aquele tipo quando o Brasil marca um gol, começaram a bater palma. O trem funciona, né? Aí os pessimistas, não se dando por vencidos, colocaram o rabo entre as pernas e falaram: não explodiu hoje, mas explode amanhã. Mas que esse trem explode, né? E foram embora. E o meu vizinho descobriu uma coisa interessante que eu percebi nos olhos dele, gente. Se você quer uma coisa boa, você tem que cultivar. Não existe na vida do ser humano uma varinha de condão ou um gesto mágico que faça com que as coisas boas aconteçam de uma hora para outra. As coisas boas têm que ser cultivadas, têm que ser produzidas, têm que ser regradas, sabe? E aí um dia as coisas acontecem. Então tem um pouco mais de perseverança para as coisas boas que você deseja acontecer. O meu vizinho insistiu e apareceu a imagem. E do alto do barranco, sabe o que eu via? Eu via, gente, a televisão pela janela. Sabe? E via também uma coisa interessante, que aquela cor azulada que saía da janela do meu vizinho, vindo da tal de televisão, vinha também de todas as casas e prédios de Belo Horizonte. Se a cor azulada era televisão, todo mundo na minha cidade tinha tal de televisão. Só nós que estávamos isolados lá e não tínhamos na favela. Falei, já que todo mundo tem, eu também vou ter, né? Aí eu fiz uma projeção pro meu futuro. Falei, quando tiver uns 15 anos e eu for rico, vou comprar umas 10 televisões aqui para casa. Vou colocar 4 no telhado para todo mundo ver, uma no portão para quem passar na rua assistir também, e o resto dentro de casa. Sabe por que tantos televisores, gente? Porque na minha época, e na época de alguns de vocês, media-se o valor de uma pessoa pela quantidade de aparelhos que ela tinha dentro de casa. É ou não é? Antigamente falava assim: ô pai, compra uma televisão pra gente. Meu pai falava assim: meu filho, quem tem uma televisão é rico. Falei: ô pai, e quem tem 2 televisões? Meu pai falou: isso é milionário, né? Vai, ô pai, quem tem 3? Pai, isso é ladrão, não tá roubando de alguém. Pra que 3 televisão? Gente, olha aí a força que a palavra tem, né? Um pai e uma mãe, ele pode estimular um filho e limitar. Meu pai sempre percebeu, falando que quem tem 3, né, é ladrão. Sem perceber, ele estava me limitando. E eu cresci com essa coisa na cabeça: quem tem 3 é ladrão, quem tem muito tá roubando. Olha, você vê, pra você ter uma ideia, já adulto, eu tinha 2 televisores em casa, construí um quarto de hóspede. Promoção no Carrefour, televisão de 29 polegadas, R$ 899. Lá vou eu comprar a televisão, tô assinando um cheque, o vendedor me pergunta: ei, é a sua primeira televisão? Falei: não, é a minha terceira. Ai. Falei: moço, eu vou levar 2 de uma vez, tá? Pode embrulhar outro que eu vou levar. De 2 eu passei para 4, mas 3 ladrão, eu jamais, que é isso, né? Exatamente. E a palavra limita. E quantos de vocês não fica alguma coisa na cabeça que alguém falou? Quantos de vocês não passam debaixo de uma escada que pode dar 7 anos de azar? Né? Exatamente. A palavra serve para limitar ou para estimular. Ou então, se tiver que usar com alguém, use para estimular sempre, né? Postura positiva, isso que é o legal. Hoje a gente mede o valor de uma pessoa não pela quantidade de televisão que ela tem dentro de casa, mas pelo tamanho do tal de celular. Esse aqui tira foto, passa roupa e passa perfume. Nossa, foto, roupa, perfume, custa uma nota, né? A sociedade manda essa mensagem pra gente. Chega ao ponto que nós ganhamos um salário mínimo e compramos um celular que custou R$ 1.500. O sapato tá furado e você tá com um celular de 1.500. Não, é 1.500, né? Mas eu não sou pobre, exatamente, né? Nós valorizamos muito ter e esquecemos do objetivo maior, que é o ser. Isso que tem que levar em conta, né? O que você é, não o que você tem. Mas então, meu pai estava desempregado. Eu não tinha noção o que era pai desempregado. Eu só percebi que meu pai começou a ficar mais em casa. E o clima da minha casa começou a mudar. As coisas começaram a faltar. Minha mãe não trabalhava. E a única situação que tinha, a única opção que tinha na época governamental para ajudar uma família carente, minha mãe conseguiu. Um dia ela sai, fica o dia inteiro numa fila, não sei da onde, e volta e fala comigo: meu filho, arruma essas coisas que eu consegui uma vaga numa escola para você. Você vai adorar essa escola. Lá você vai aprender a ler, a escrever, vai passar o dia inteiro brincando com seus colegas. Falei: mamãe, que escola é essa? Ela chama FEBEM. Minha mãe, gente, me descreveu o que era FEBEM. Só que ela me contou na linguagem dela de mãe, de adulto. E eu entendi na linguagem de menino de 6 anos de idade. E um dos grandes problemas que persegue a humanidade, gente, é o tal problema da comunicação. Uma coisa é aquilo que nós pensamos e falamos. Outra coisa é aquilo que as pessoas pensam e entendem.
Porque tem muitos, sabe, desníveis na questão da comunicação e as pessoas ficam truncadas. E sem contar que a mídia tem uma coisa interessante chamada neurolinguística. A mídia às vezes bombardeia as pessoas para querer extrair delas o que eles querem. Para brincar com vocês, para mostrar como é que a neurolinguística funciona, tá? Pensar uma coisa, né, e falar outra. Eu vou falar uma palavra e vocês vão ter que repetir a palavra. No finalzinho, eu faço uma pergunta rapidinho e eu quero ver a rapidez de vocês em responderem a essa pergunta. Combinado? Todo mundo, hein? Então repitam comigo, hein? Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Agora me responda rapidinho. A vaca bebe leite? Lá em Minas Gerais a vaca bebe água. Mas a culpa não é duas não, gente. A culpa é da tal da neurolinguística. Sabe por quê? Eu bombardeei com vocês com informações para extrair depois no final a resposta que eu queria. Quando você chega em casa às 6 horas da tarde, liga a televisão. Tá? De 6 horas da tarde até meia-noite, vocês começam a ver o quê? Homem carregando dinheiro na cueca, é mensalão, é pizza, é corrupção, é bomba estourando, é os outros matando. Quando amanhece o dia, se eu te perguntar como é que tá o seu país, o que você fala? Uma porcaria, não presta, não tem jeito, eu vou embora daqui. É ou não é? Agora prestem atenção. Quantos de vocês estão trabalhando? Quantos de vocês estão na faculdade? Quantos de vocês estão estudando? Quantos de vocês não têm um filho perfeito, um marido perfeito? Quantos de vocês não têm um sonho legal? Quantos de vocês não estão realizando alguma coisa? E apesar de tudo aquilo que a mídia fala, será que a vida de vocês está tão ruim assim, ao ponto de todo de manhã cedo vocês acharem que é uma porcaria? Lembre-se que eu falei no começo, a única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra sim. Se você começa a falar que o seu país é uma porcaria, o seu estado não presta, sua cidade é uma merda, Deus abre a boca e fala sim. E aqui no Brasil, nós temos uma mania muito grande de anunciar as coisas ruins. E isso acaba contaminando todo mundo com uma insegurança, uma coisa assim, poxa, o país não presta, a cidade não presta, o estado não presta. A neurolinguística funciona desse jeito. Então, quando vocês assistirem televisão ou abrirem um jornal, comecem a peneirar, tá? E ver até que ponto realmente vale a pena você fazer parte, sabe, de toda essa estrutura que fala que para isso, né, esse nosso estado não tem jeito. Bem, mas aí então, lá fui eu com a FEBEM. Quando eu cheguei no tal de FEBEM, lá em Minas Gerais, a minha escola tinha um muro de 3 metros de altura com mais 3 metros de grade em cima. Era um portão de ferro retorcido, nada de Xuxa nem Angélica. 2 policiais na porta com um castete na mão olhando assim para mim. Mas pelo menos o portão se abriu como se abre os portões de contos de fadas. E fez aquele barulho assim de... E quando eu entro com a minha mãe, o portão se fecha como se fecha os portões de castelo de terror. E aí começa, gente, o meu contato com aquelas pessoas que eu falei, pessoas simples, comuns, ordinárias, com pessoas que não têm noção que a resposta e a atuação delas muda completamente a vida delas e a vida das pessoas. Tem gente que passa pela vida e acha, não vai fazer diferença nenhuma nesse mundo. Gente, qualquer pessoa é uma peça fundamental. Eu vou mostrar isso, como é que funcionou. A primeira profissional que me atendeu lá na FEBEM, eu vou falar daquelas pessoas que me atenderam, não dos profissionais, tá? Toda profissão é nobre, é digna. Só que algumas pessoas estão na área errada, fazendo coisa errada. A primeira mulher que me atendeu foi uma tal de assistente social. E era uma pessoa que caiu de paraquedas naquela instituição, porque ela não tocava em nada para não se contaminar. Para ela tudo era sujo, tudo era porco. Ela viu que eu era um aluno ioiôzinho. É aquele que tem assim um cavanhaque de catarro, e o nariz fica assim com um catarro. Aí tudo bem, mal cheguei na instituição, ganhei um apelido de porquinho. É porquinho pra lá, porquinho pra cá, tudo bem. Durmo a primeira noite na FEBEM. Quando eu levanto, tomo meu segundo contato com uma educadora incompetente. Abre as portas, entra uma professora, ela berrava, idiota, retardado, mongoló, o que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Com aquela professora eu não aprendi nada, gente. Tem umas pessoas que passam pela vida e não ensinam nada. Aliás, eu aprendi uma coisa assim, a contar até 10 de uma maneira diferente. Que ela contava até 10, era assim, ó, ia 1, ia 2, ia 3, ia 4, depois ela ficava muda de preguiça e falava, ia 5, ia 6,
certinho. E como bom aluno, eu comecei a imitar professor no pátio. Eu ficava lá, ia 1, ia 2, ia 3. Aí meus coleguinhas passavam e falavam, nossa, aqui ele imita a professora direitinho, que nem a professora. Achei que tava arrasando, né? Tava. Até que um dia chegou na FEBEM uma tal de psicóloga. E essa mulher veio no ônibus com 40 estagiários de psicologia. Para aquele ônibus, tô descendo os estagiários, eu tô lá, ia 1, ia 2, ia 3. Quando vem a psicóloga mor, a chefe da equipe, cloc, cloc, cloc. Eu tô lá, ia 5, ia 6. Eu falei, menina, você, faz favor? Eu falei, vem cá, conte até 10 pra mim. Eu, hã? Ela, conte até 10. Lá vai, tia, vou contar aqui, ó. Ia 1, ia 2, ia 3, ia 4. Quando eu fiz? Ia 5, ia 6. Eu falei, gente, olha aqui, ó, primeiro caso de retardo mental, vocês viram? Eu tinha 6 anos de idade quando acharam que eu tinha problemas. Me sentaram numa mesa compridona, os estagiários estavam na minha volta com uma tabuleta na mão, olhando pra mim. O que eu fazia, os estagiários anotavam. Pois, pessoal, a mulher veio passando com um quebra-cabeça de 6 peças, né? Quando ela colocou na minha frente, assim, e virou pra explicar pros estagiários o que ela ia fazer, eu gritei, tia, acabei! Eu já tinha feito, né? Ela falou assim, pessoal... Eu tô combinando um brinquedo pra mim. Aí veio um outro quebra-cabeça de 30 peças. Outro quebra-cabeça, peguei. Tia, acabei. Um outro quebra-cabeça de 40 peças. A gente só tinha quebra-cabeça ali. Tava tão sem graça a brincadeira que uma hora que eu distraí e errei. Na hora que eu errei, gente, a tal de psicóloga deu o nome de uma doença que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. O pessoal fez, oh! Aí veio uma estagiária morrendo de dó de mim porque eu tinha aquela doença e me deu um biscoitinho para me consolar. Na hora eu entendi todo o recado, gente. Toda vez que eu acerto, não acontece nada. Mas quando eu erro, a mulher me dá uma doença e a outra me dá o biscoitinho. Então, um grande lance da vida é você errar sempre, pra você ganhar ajuda, né? Gente, eu comecei a errar de propósito. Pegar a pecinha redonda, eu colocava por aqui em quadrado. É aqui, dona, ô dona, errei, deu biscoitinho. Aqui, moça, errei outra vez. Errei tudo que podia, comi um pacote inteiro de biscoito recheado, tomei 2 xicrinhas de café com os estagiários, mas saí do ônibus cheio de doença, gente. A mulher falou uma tal de dislalia, dislexia, descalculia. Mas ninguém me explicou o que era isso. Sabe o que eu pensei? Deve ser uma doença que dá no corpo da gente, né? Eu então saí do ônibus mancando. Gente, que ela tem dislalia, tem dislexia, tem descalculia. Pessoal, o que é isso? Você falou que eu tenho? Pergunta lá pra você ver, né? Gente, aí eu comecei a perceber, gente, que ser doente e ser coitado é a melhor coisa nesse Brasil. Todo mundo passa os doentes, coitado, na frente, né? Tava aquela fila do almoço, gente, aquela menina pegando bandeja de comida, eu era o último da fila. Parava lá e falava, ô cozinheira, deixa eu entrar na frente que a minha dislalia tá doente demais da conta hoje. Vem cá, menina, o que você tem? Foi dislalia, dói tudo aqui. Fala, é dislalia mesmo, viu, gente? Minha avó tem isso, minha avó nem dorme, nunca dislalia dela, coitado. E ele tão novo, tem dislalia, que dó desse menino. Ganhava 2 pedaços de carne, gente. Então era uma maravilha. Aí começaram as minhas fugas da FEBEM. Com 8 anos, eu tinha fugido 12 vezes da FEBEM. Não sabia ler nem escrever com 8 anos de idade, mas descobri uma coisa interessante. E isso serve como uma lição, até eu passo para meus filhos. O bom contador de histórias é aquele que conta as histórias que as pessoas gostam de ouvir. O bom vendedor é o que vende o produto que as pessoas querem comprar. Assim como o bom professor, gente, é aquele que desenvolve a metodologia que os outros querem, né, aprender. Você tem que estar sempre oferecendo alguma coisa para as pessoas terem um certo interesse, né? Eu sabia que na rua, os meus colegas gostavam de ouvir histórias. Toda criança gosta. Só que as tias da FEBEM liam história de porquinho, de gatinho, de boizinho. Gente, meninos que tinham 12, 13 anos de idade, ouvindo história do Lobo Mau, os 3 porquinhos, os meninos estavam acostumados já com a realidade de rua. História de atropelamento, de crime, tudo sai sangue, né? Eles gostavam. Os meus colegas gostavam disso. Eu não sabia, né? Eu sabia ler, mas eles também não sabiam. Um dia eu peguei o jornal e falei, gente, vem cá, eu vou ler para vocês. Falei, ninguém, você sabe ler? Quando perguntaram, você sabe ler? Eu decidi a minha vida. Porque eu estava sendo treinado na FEBEM, até aquela postura de olha pro chão, seja humilde, nunca se vanglorie, nunca fale nada a seu respeito. Eu sempre olhando pro chão, humildade, né? Ao passo que o estilo americano é, não sei, mas eu posso tentar, né? Eu escolhi a segunda opção. Eles perguntaram, você sabe ler? É claro que eu sei. Como eu disse, eu não sabia, mas eles também não sabiam ler, né? Aí eu peguei o jornal, mas eu sabia o gosto deles, né? O homem gosta de atropelamento, sequestro, crime, atentado. Falei, lá vai.
Uma mulher morreu atropelada na linha de trem de ferro. O trem passou 14 vezes em cima dela. Mas ela não morreu na hora. Ela ficou gritando, ai, 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 pelo amor de Deus, quem me acode? Para a mulher morrer, o homem teve que descer e dar um tiro de escopeta na cara dela. Aí ela morreu. Eu não sabia ler nada. E quando chegava um concorrente, um adversário, eu podia ficar com medo. Não, eu nunca tive medo da concorrência ou dos adversários. Gente, concorrência nada mais é que o cachorro preto que te faz correr na frente. Meu colega sabia ler, mas tinha sido treinado para tal humildade, não fazer a propaganda dele. Então ele já começava a propaganda, começava a leitura com a propaganda contrária. Falei, gente, eu vou ler, tá? Só que eu não sou muito bom não, tá? A professora me falou que eu sou muito burro. Então eu acho que eu sou burro, que eu leio muito devagar. Então vocês me perdoam de uma vez, que eu não sou muito bom não, que tem gente que lê muito melhor do que eu. Os caras tá pedindo muito desculpa antes da hora. Aí ele começava, o menino falou. Ih, o cara é analfabeto mesmo, Roberto? Sabe ler? Não, Roberto, vem cá. Mostra como é que lê. Você que sabe ler. Eu chegava lá, pegava o jornal, virava de cabeça pra baixo, que eu lia até de cabeça pra baixo, hein? Nossa, o cara é foda, o cara é bom mesmo, né? Lá vai aqui, ó. O menino caiu do 15º andar de um prédio. Ele quebrou os 2 braços e as 2 pernas. Quando chegou no pronto-socorro, o médico demorou a atendê-lo. Ele então cortou o pescoço do médico com uma navalha. O médico levou 88 pontos, nunca mais demorou a atender ninguém. Pessoal bem feito, você mesmo tem que cortar o pescoço, ó. Demorou a atender o coitado. A turma aplaudia, gente. Com 9 anos, eu tinha fugido 48 vezes da FEBEM. E quando você se propõe a educar, você tem que ficar atento às idades do seu filho, porque cada idade tem um interesse. Com 9 anos, o menino se acha o cientista do mundo, né? Eu descobri que falar bem era fundamental. Só que eu morava na rua. Então, um menino com 9 anos, quando está na sua casa, ele começa a prestar atenção muito, né, uma maneira interessante, qual a forma que você fala, qual a forma que a professora fala, qual a forma dos colegas, né, falar. Então, ele está atento a tudo. Eu só vivia na rua. Então, de 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrões. E os meus colegas achavam legal. Pô, o cara é desbocado, né? O cara fala bem demais. Eu achei que estava arrasando, né? Até que um dia me mandaram para uma escola da FEBEM que era dirigida por umas irmãs de caridade. E eram umas irmãs sexy, sagenárias. Deram aula para um tal de Piaget e Vygotsky, no século passado. Estavam lá, gente. Chego eu com meus palavrões. Aí um dia uma irmã fala comigo assim, imbecil, estúpido, insignificante, larápio, reles, vil, torpe, ínfimo. Falei, não, irmã, coisa bonita, isso é poesia? Aí um colega falou, tá te xingando palavrão, trouxa. Eu falei, isso aí é o palavrão da irmã? Aí eu falei com a irmã, irmã, eu vou ensinar um palavrão legal pra senhora, pra você falar com os outros. Eu falei, irmã, vai tomar banho. Quando eu mandei a irmã tomar banho, ela pulou pra trás. Menino, o que você falou comigo? Eu percebi que ela ficou nervosa, com simples vai tomar banho. Eu falei, irmã, vai tomar banho em bunda. Ô menino, o que ele falou? Eu falei, irmã, vai tomar banho em bunda e perereca. Quando eu falei perereca, a irmã ficou no chão. Aí eu vi que a perereca era o ponto fraco dela, gente. E quando o filho descobre o seu ponto fraco, o filho abusa, eu não é? Eu dei adjetivo de perereca, perereca grande, cabeluda, recheada, careca, amanteigada, com creme de leite, com cereja. Gente, a irmã não sabia que existiam tantas pererecas no mundo. Né? Ela entortou todo, saiu, acabou espumando, voltou um mês depois, olhou pra mim com uma cara que não era de irmã de caridade e fez um laudo que ia mudar minha vida. Esse menino não tem jeito, ele é irrecuperável. Puf! Pronto, eu agora ganhei o atestado de doido. Eu só me perguntar uma coisa, segundo me falaram, aquelas irmãs, elas estavam ali por opção, escolheram trabalhar naquela escola para ajudar porque gostavam do que faziam. Eu só não entendi por que as pessoas entortam a boca, estressam, dão um infarto fazendo coisas que elas se propõem, coisas que elas gostam. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, faça rindo, faça por prazer. Tenha certeza disso. No momento que começou a te estressar, te esgotar, está na hora de você dar um tempo então. Com 9 anos, com 10 anos de idade, eu já tinha fugido mais de 100 vezes da FEBEM. Com 13 anos, eu tinha fugido 132 vezes. E com 13 anos aconteceu uma coisa que eu quase morri. Um dia eu quis fazer parte de uma turma de meninos maiores do que eu. E se você não cuida, não zela pelo seu filho, sem dúvida alguma, ele vai buscando opção na vida. O ser humano difere das outras raças, porque as outras raças, gente, com um mês de vida, 2 meses, 2 dias, já tem tudo na cabeça que eles vão fazer o resto da vida. O ser humano está sempre buscando. Com 13 anos, eu estava buscando alguma coisa, mas não tinha adultos para me influenciarem. Conheci uma turma de pivetes, de meninos maiores do que eu. Os caras tinham 17, 18 anos de idade. Faziam assalto à mão armada. E eu, com 13 anos, achei que já era malandro o suficiente para ficar naquela turma. Quis fazer parte da turma deles. Só que tinha um ritual de iniciação que eu não sabia. O grupo que recebia o novato dava uma prova de fogo para o novato. Às vezes defecava no chão, o novatinho tinha que comer o cocô de todo mundo.
A prova de fogo podia ser espancar o novato, estrupá-lo. Eu não sabia que tinha todo esse ritual. Eu estava lá debaixo do viaduto com aqueles caras bem maiores que eu tinha 13 anos. Eles falaram, neguinho, vem cá, tá na hora da sua prova. Ele falou, opa, qual vai ser minha prova? Eles falaram, você vai ser a nossa mulher essa noite. Eu falei, nossa o quê? Eu falei, nossa mulher. Eu falei, dá licença, não tem jeito não. Levantei para correr, me derrubaram no chão com uma rasteira. Um outro veio e me quebrou um cabo de vassoura nas costas que eu vi literalmente estrelas. Um tinha um calçado emborrachado chamado quichute, tinha uma ponta de borracha. Ele me chutou o rosto, aquilo que me rasgou a sobrancelha, o sangue começou a jorrar no meu rosto. Naquela noite me bateram tanto, mas tanto, que me deixaram caído nos trilhos da rede ferroviária federal. E eu fui tomado de uma tristeza tão grande, ou uma inutilidade tão fatal, que a minha vida foi passando em questão de segundos pela minha mente. Tipo assim, meu pai não me quer, minha mãe não me quer, meus colegas não me querem, os professores não me aceitam, nem as irmãs de caridade têm paciência comigo, por que eu vou ficar vivo? Busquei um sentido para ficar vivo, não tinha nenhum. E pela primeira e única vez na minha vida eu pensei em suicídio. Eu puxei meu corpo para cima dos trilhos da rede ferroviária federal, deitei em cima do trilho, eu pensei, o trem passa e acaba com esse sofrimento. E eu desmaiei. Só que eu fui tão azarado, ou tão sortudo, que eu deitei numa linha, o trem passou na outra. Eu falei, não é possível! Nem para morrer eu sirvo! Mas não. Eu descobri que quando não é hora, não é hora. Gente, e o grande lance da vida, eu descobri uma coisa, é que todas as dores doem à noite. O grande lance é você insistir e esperar o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, presta atenção, parte das dores vão embora. E você tem um dia inteiro para procurar ajuda. E não existe um ser humano na face da Terra que a vida seja só dia, dia, dia. Todo mundo tem dias e noites, dias e noites. Então saiba suportar as noites da sua vida, porque no dia seguinte você vai continuar vivo, vai buscar ajuda. Um taxista me viu machucado, ele me colocou no táxi e me levou para o pronto-socorro. Foram 72 pontos pelo corpo afora. Fui devolvido a FEBEM 3 dias depois, e chego lá e encontro uns rapazes que tinham espancado na rua. Se ele contasse que tinha tentado me estrupar na rua, a minha fama de bad boy, de menino mau, de pivete, ia por água abaixo. E para não contar nada, eu rolei numa briga feroz com aquele meu colega que quebrava os dentes da boca dele com uma bola de sinuca. E é claro que me machucou demais, eu já estava todo costurado. Fui parar numa cela de castigo, um cubículo de 1,5 m por 1,5 m com um vaso sanitário. Na minha época, um aluno ficava até 3 dias numa cela como essa, sem comer e sem beber água. Se ele quisesse beber água, ele tinha que defecar e urinar no chão da cela para beber água de dentro do vaso sanitário. A única fonte de água que tinha era do vaso sanitário. Aí você parava a mão na parede do vaso para beber daquela água. Estava lá na primeira noite, deitado no chão da cela, que eu estava machucado, entrou o instrutor com um balde de água e jogou no chão da minha cela. Segundo ele, o castigo é ficar de pé. E eu fiquei a noite toda de pé. Quando amanheceu o dia, meus pontos começaram a infeccionar. Ele, comovido, movido de dó, ele abriu a minha cela. Quando eu estava colocando o pé para fora, ele, como estava encurtando a minha pena, como eu não estava ficando 3 dias, fiquei só uma noite, e ele se sentiu no direito e me deu 2 tapas no rosto. Sabe aquele tapa masculino, pesadão, que você escuta o barulho por uns 20 anos ainda suando no seu ouvido? E ele fez a previsão do meu futuro. Primeiro ele mandou que eu agradecesse aquele tapa. Ele, se a gente castigar um menino quando é pequeno, quando o menino cresce, ele fica com medo de apanhar e não faz mais coisa errada. E a outra coisa é que ele me deu um pão com manteiga, que foi o pão mais amargo que eu comi na minha vida, porque ele começou a falar que tinha 30 anos de experiência naquela área, e meninos como eu iam morrer cedo. Ele sabia que eu ia virar marginal, que eu seria assaltante, estrupador. E falava comigo, escreve, tô te falando, você não vai ser outra coisa na sua vida, daqui a pouco você está matando, roubando, estrupando. Ele falou tantas vezes aquilo, né, e eu senti tudo em câmera lenta, ou seja, aquele cara me batia, me dava um pão com manteiga e falava, marginal, assaltante, não tem futuro. Eu falei, daqui a pouco eu vou matar, eu vou roubar, eu vou estuprar. Meia hora depois estava eu desesperado, pulando aquele muro outra vez. Mas quando eu caí do outro lado, o muro tinha 3 metros de altura, mais grade. Eu caio e me esborracho no chão. Me doeu tanto o corpo e o espírito, que pela primeira vez eu me senti insuflado de uma coisa tão estranha. Sabe? Eu me senti o lobo mau da história dos 3 porquinhos. Eu senti que a minha palavra tinha uma força para derrubar aquela parede da FEBEM. Então eu olhei para a parede e sentindo que saía aquele jato para derrubar a parede, eu falei, eu não volto mais nesse lugar, chega de sofrer. Nesse dia, eu descobri mais tarde que aquela minha indignação provocou uma coisa interessante. Fé. Eu acreditei que eu não ia mais sofrer. Eu estava decidido. E quando você tem fé, você decide uma coisa. Ou você leva a sua fé
para uma coisa otimista ou para uma coisa pessimista. Porque com a fé você é capaz de matar, sabe? Ou também é capaz de salvar uma vida. Eu falei, eu não volto mais aqui, chega de sofrer. E como eu disse no começo, a única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra... acho que Deus virou e falou, sim, meu filho, chega de sofrer. Ele teve que importar da França, naquele dia, uma pedagoga francesa. Essa mulher chamava-se Marguerite Duras. A mulher chega no Brasil, quis conhecer o país tropical, tranquilo, paradisíaco, quis conhecer a FEBEM de Minas Gerais, que segundo a propaganda que virou televisão, era a melhor escola para criança carente do Brasil. Na hora que ela chegava no carro do consulado, eu fui presa a 2 quarteirões de distância. Estava todo machucado, né? Me colocaram na Kombi da FEBEM, me devolveram. Estava sentado no banco de cimento olhando para trás, pro chão. Quando chega aquela mulher 2 metros de altura, loura, perfume Chanel número 5 autêntico. Não agride os perfumes, não machuca ninguém. A minha sorte é que vieram 2 professoras, daquelas cansadas, falaram assim, tá vendo aqui, menino? É um caso irrecuperável. Tem 13 anos de idade, usa droga, não sabe ler nem escrever, é assaltante, estrupador, fez um tanto de coisa errada, é irrecuperável. A Francisca Paula pensou, mas como caso irrecuperável? Se um ser humano vive até 80 ou 90 anos de idade, como que com 13 anos vocês condenam alguém de errado pro resto da vida? A francesa falou assim, eu vim conversar com algumas crianças, eu quero conversar primeiro com aquele, o irrecuperável. Pessoal, deixa de ser boba, vem de longe para falar com aquela porcaria. Pela primeira vez na minha vida, alguém se aproximou de mim e antes de falar alguma coisa da minha cor de pele, antes de sentir o meu cheiro de xixi, antes de observar meu cabelo com piolho ou meu nariz com catarro, aquela mulher não mandou nem que eu olhasse para os olhos dela. Eu estava olhando para o chão, sentado no banco, quando tinha aquela mulher, coloca a mão no joelho, olha nos meus olhos. Ela me sorriu com os olhos. Ninguém nunca tinha... Ela me sorriu com os olhos e falou assim, com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Gente, pela primeira vez alguém falava com licença e por favor. Achei que a mulher fosse louca. Fugi aquele dia mesmo da FEBEM. 3 dias depois estava eu na rua, quem eu vejo me chamando? Roberto! Roberto! Está lembrado de mim? Foi lá vem a doida francesa. Ele falou, aquele dia você fugiu da FEBEM, lá me pensei uma escola tão bom. Foi tão bom? Eles mostraram a cela para a senhora. Ela falou, cela? Que cela? A senhora não viu o pau de arara, não? Ela, pau de arara? O que é pau de arara? Aí eu descrevi o que era a FEBEM que eu frequentava. E pela primeira vez da minha vida, gente, alguém me ouviu. Quando eu terminei, ela estava comovida e falou assim, Roberto... Ela falou, olha, vou ficar 1 semana em Belo Horizonte. Você gostaria de ficar 1 semana comigo no meu casa? Eu quero gravar uma entrevista para mostrar no meu país. Eu falei, morar com a senhora 1 semana? Ela, sim, rouba. Agora que eu vou roubar tudo que eu tenho direito à casa dela. Sabe o que eu pensei em roubá-la, gente? Olha por quê. Tudo tem um motivo, tá? A primeira vez, quando eu fui adotado da FEBEM, eu tinha 8 anos de idade. Um casal me tirou da FEBEM e disseram que eu seria adotado. Quando eu chego na casa deles, eles me dão um quarto no fundo do quintal, onde ficava a cama quebrada, o fogão quebrado, a geladeira quebrada, tudo que não prestava, ficava ali. Inclusive eu, o Roberto Carlos. O casal tinha um filho que morava dentro de casa com eles. Eles tomavam café de manhã na mesa e eu cortava a grama e limpava a piscina. A minha função na família era cortar a grama e limpar a piscina. Outra vez eu tinha 12 anos, estava eu na rua vendo televisão em frente a uma loja, passa um senhor de carro e fala, ô menino, tô com dó de você. Quer morar na minha casa? Foi um pai, e dono de carro, um pai rico. Fala que pai legal que eu arrumei. À meia-noite, de banho tomado, deitado na minha cama de casal, né, a porta do quarto fez... E o cara queria ser meu pai, entrou peladão, querendo mostrar o amor que ele tinha pra me dar. Pulei a janela e caí na rua. Aí meus colegas me advertiram, neguinho, deixa de ser trouxa. Se alguém te passar a mão na rua, na sua cabeça, e falar que te ama, vai querer que você compre droga, vai querer que você limpe piscina, vai querer fazer bobagem com você. O tal de amor é só pra te usar. Eu falei, não sabia não. Gente, a partir daquele dia, eu me tornei aquele adolescente que nega o toque de todo mundo. Quando eu entrei na casa, eu pensei, o que ela vai fazer comigo, hein? O que ela vai fazer? Ela entra na casa e fala, no primeiro dia que eu te vi, eu descobri que te amava, faz sem vergonha. Ela vem um tal de amor. Ela vem e bate, Roberto, você tomou banho? Eu falei, não senhora, eu tô fedendo ainda, o que foi? Ela falou, calma, só queria que você fizesse um lanche comigo na mesa do jantar. Eu falei, pronto, vai ser em cima da mesa. Quando eu chego, gente, na sala do jantar, em cima da mesa tinha pão, bolo, biscoito, refrigerante, suco, mais de 20 qualidades de pão e biscoito. Tudo que tinha de comer naquela casa, ela colocou em cima da mesa. Até arroz e feijão.
Ao contrário das outras casas que eu entrava, o pessoal trancava as portas, fechava a gaveta, prateleira com medo de mim. Tudo que tinha ela colocou em cima da mesa. Aí eu perdi curiosidade, né? Falei, pra que esse tanto de comida? Ela falou, para você comer. Eu falei, tem dinheiro não. Ela falou, não precisa pagar, é de graça. Ela falou, Roberto, desculpa se eu pareço louca. É que eu falar uma língua diferente, eu falo francês. Ela me ensinava um tal de francês. Gente, em vez de ficar um dia na casa dela, uma semana, foi ficando 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E quando você oportuniza um ser humano adequadamente, você começa a transformá-lo. A coisa mais interessante é que no final da primeira semana eu pensei, essa mulher é tão legal comigo, se ela mandar embora eu vou roubar só a videocassete e a televisão dela. Né? Porque, não vou levar tudo não, tudo é sacanagem, né? Ela é muito legal. No outro dia eu vou levar só a televisão da coitada, que ela é muito boa comigo. Quando eu assustei, eu não queria roubar nada daquela mulher. No final de 1 ano de convivência, eu já estava em estado de graça. Aí veio a bomba. Ela chega e fala que o visto dela estava vencendo no Brasil, se ela não renovasse, ela teria que voltar para a Europa. E eu pensei, pronto. Fiquei 1 ano que nem bobo, comendo com talher, sendo educadinho, abrindo porta do carro, falando au revoir, enchanté, agora me coloca para fora. Foi tudo bem. Ela vai mandar embora, só que agora eu vou voltar para a rua e vou assaltar em francês. Já pensou? Mas me doía a ideia de perder aquela mulher. Aí eu pensei, antes que ela me abandone, eu vou ter certeza se ela me ama ou não. Eu vou mostrar que ela não gosta de mim. Entrei no quarto dela, onde tinha um banheiro. No banheiro tinha uma banheira. Tampei o ralo da banheira, molhei uma toalha, coloquei no ralo do chuveiro, deixei a banheira enchendo de água. A banheira transbordou, molhou o quarto, molhou a casa. Quando ela chegou em casa, eram 2 horas da madrugada, meu coração estava 1000 por hora. Eu sabia que naquela noite eu ia perder a pessoa mais fantástica da minha vida. Mas eu tinha que voltar para a rua com a certeza que eu não era capaz de fazer com que ninguém sentisse afeto por mim. E que aquele sentimento que estava sendo desenvolvido por ela, eu tinha que matar aquilo. Esse negócio de querer respeitar as pessoas era bobagem. Ela estava quase conseguindo me convencer. Mas naquela noite eu ia provar que ela não gostava de mim. Quando ela chega em casa, 2 horas da manhã, eu estava deitado em minha cama e estava com aquela vontade de chorar, gente. Mas eu tinha feito 14 anos de idade, eu não sabia mais converter sentimentos em lágrimas. Eu estava tornando aquele menino enrijecido. Eu fiquei mordendo meu travesseiro para tentar engolir o choro. Ela abre a porta, pisa no carpete molhado da sala e ela fala, Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est passé? Meu Deus, o que aconteceu? Ela foi subindo a escadaria, pisando molhado. Eu pensei que ela fosse direto no meu quarto arrombando a porta. Só que ela foi no quarto dela, fechou a torneira da banheira, estampou o ralo. Deve ter contado até 10 ou até 1000. Só que não derrubou a porta, ela bateu. Roberto, toi tu dormes? Você tá dormindo? Aí eu levantei como se fosse um anjinho, né? Oh, madame, vous avez arrivé, a senhora chegou. Eu abro a porta, ela entra sério no meu quarto com a mão para trás. Eu podia jurar, de tão nervoso que eu estava vendo a ponta de uma faca aqui subindo. Falei, tá segurando uma faca aqui. Aí sentei na cama para facilitar o golpe, né? Tipo assim, dá um golpe, cai em cima da cama, né? Aí tô lá sentado e falo assim, Roberto, olha aqui nos meus olhos. Eu falo, não tô afim de olhar pra cara de ninguém, não. Eu falo, Roberto, você passou 1 ano morando comigo, usando um livro na testa, para aprender a olhar as pessoas nos olhos, esqueceu como se faz isso? Eu falei, não tô afim de olhar pra cara de ninguém. Olha que técnica fantástica dessa mulher, gente. Ela traz o problema para ela, como se ela fosse o problema. E quando você traz o problema pro seu lado, as pessoas se tornam solidárias para querer te ajudar. Ela falou, Roberto, desculpa se eu te peço para olhar para meus olhos, é que o problema está comigo. Eu é que não consigo conversar com as pessoas sem olhar nos olhos dela. Eu só consigo falar o que eu penso quando eu vejo o olho da pessoa. Eu pensar, se o problema tá com ela, então eu vou ajudar a coitadinha, eu vou olhar para a cara dela, né? Ô mulher problemática essa mulher, gente. Olhei para os olhos dela. Ainda bem que ela insistiu, gente. Porque quando eu olhei para os olhos dela, eu tive uma pena tão grande que eu pude perceber que o mesmo olho avermelhado, cheio de lágrimas que eu tinha, ela também tinha. O mesmo nó na garganta que me sufocava o choro e a lágrima, ela também tinha. E pela primeira vez, eu pude perceber que alguém estava sendo cúmplice do meu sentimento. Ou que alguém sentia o que eu sentia. E eu pensei, como é que eu posso ser miserável? Como é que eu posso ser carrasco com alguém que está sentindo a mesma coisa que eu? E ela falou, Roberto, você esqueceu a torneira da banheira aberta? Ela molhou todo o meu quarto, molhou toda a casa, inundou tudo. Você esqueceu, Roberto, a torneira aberta? Aí eu tomei coragem e falei, não senhora, eu não esqueci não. Eu fiz só de propósito mesmo, tipo assim, bate agora e prova que a senhora não gosta de mim. Eu esperei vir aquele tapa, mas como disse, gente, essa mulher era uma mulher extraordinária. Ela simplesmente tirou a mão de trás das costas, a mão dela estava vazia, aí me deu um abraço. Sabe aquele abraço de mãe?
ou de alguém que te ama realmente. E eu tentei negar o abraço dela, mas ela me travou no abraço. Ela começou a chorar e falou assim: ô menino danado, o que eu preciso fazer para te provar que eu te amo? Naquela hora, gente, eu senti que nó rompendo aqui na minha garganta, e eu que não chorava há 7 anos, abri a boca e comecei a chorar. E quando ela viu a lágrima escorrendo, eu falei: Roberto, que coisa linda, você está chorando. A gente só chora quando se fragiliza. A gente só chora quando percebe que é capaz de amar alguém e fazer com que as pessoas nos amem também. E que adianta? Eu gosto da senhora, mas a senhora vai embora. Ela não vai embora não. Eu consegui renovar o visto no passaporte, vou continuar morando aqui no Brasil. Naquela noite, ela me ensinou o que vinha a ser a tal pedagogia do amor. É muito fácil. O aluno que mais tumultua, o filho mais bagunceiro, o mais levado, não é o que mais precisa do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção? Porque se você vai passando por cima dos seus filhos que têm problema, dos seus alunos complicados, dos problemas da cidade, esses problemas continuam vivos ainda e vão se tornando cada vez maiores. E a pedagogia do amor é dedicar o tempo necessário até a solução desse problema. Porque se você investir adequadamente aquilo que é um caso problema, pode surpreender de uma maneira positiva. Graças àquela mulher, eu aprendi a ler e escrever em 6 meses, primeiro em francês, na língua dela, depois em português, na nossa língua. No ano seguinte, um processo chamado aceleração de aprendizado, terminava meu primário. No ano seguinte, meu primeiro grau. Ela me levou para a França quando eu tinha 16 anos de idade. Voltei para o Brasil, fiquei lá de 16 até 20 anos, 19 anos e meio. Lá eu fiz o meu segundo grau. Voltei para o Brasil com 20 anos. E quando cheguei aqui, ela encontrou meu pai e minha mãe. E eu tinha uma pergunta: por que um pai e uma mãe colocam um filho assim na tal de FEBEM? Quando eu chego naquela favela, embora eu estivesse subindo armado simbolicamente, tá? Eu, tipo assim, quando me encontrar com a minha família, eu vou jogar na cara deles que não preciso mais deles, né? Eu tava todo travado. Mas quando eu chego naquela favela, as minhas pedras começaram a cair. Porque eu fui ver a miséria que eu tinha nascido, aquela água de esgoto descer na rua, os moradores, alguns eu conhecia, não sabia o nome, mas sabia quem eram. E quando eu cheguei naquele barraco, caiu uns pedaços, eu vi de costas um tanque, uma mulher lavando roupa, eu sabia quem era aquela mulher. Meu coração, gente, chegou a 2 batimentos por minuto. Porque eu fiquei completamente sem fôlego, minha perna tremia, eu não sabia se corria, se chorava. E eu descobri que coração de mãe é a coisa mais fantástica que Deus colocou na face da terra. Porque a minha mãe sentiu a minha chegada de costas, praticamente 14 anos depois. Eu tinha 6 anos de idade quando saí daquela favela, dando tchau pra todo mundo, né? Tava agora com 20 anos, e minha mãe lavando roupa, ela sentiu a minha chegada. Porque ela foi parando de lavar roupa assim no tanque, sentiu que alguém estava observando, e ela começou a buscar. E quando o olho dela cruzou com o meu, sem que eu falasse uma palavra, minha mãe me reconheceu na hora. E na hora ela começou a chorar, estava chorando, ela me abriu um sorriso do tamanho do sol e veio caminhando pro meu lado. E eu tentando correr, sem falar alguma coisa, fiquei parado, que a coisa assim. Só que ela para, a meio metro de mim, eu pensei que ela fosse me dar aquele abraço, né? Ela não, coloca a mão no meu nariz e fala assim: Roberto Carlos. A tal mulher da FEBEM, a dona assistente social, falou que os meninos só saem de lá quando eles viram médica, advogado, dentista. Quem que foi que se virou pelo amor de depois você tá aqui uma hora dessa? Eu falei: mãe, eu tô estudando para ser professor, mãe. Eu vou ser pedagogo. Eu falei: ainda bem que deu certo, graças a Deus. Eu sabia que você ia ser alguém na vida, meu filho. Aí minha mãe me abraçou. Naquela hora, gente, a minha última pedra caiu no chão. Porque eu descobri que um pai e uma mãe só abrem mão de um filho para colocá-lo em qualquer creche, em qualquer escola, em qualquer instituição, porque acreditam muito nos profissionais que estão lá dentro. É por acreditar que aqueles profissionais podem fazer alguma coisa pelos filhos que eles não fariam, que eles são capazes de entregá-los, né, a essas instituições. Trabalhei legal com a minha família. A francesa, infelizmente, faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. Ela teve um aneurisma cerebral. E um dia eu resolvi fazer meu estágio de pedagogia, sabe aonde? Na FEBEM. Bem, mas um dia Deus escreveu certo por linhas tortas. Estava eu lá, apareceu um menino de 9 anos de idade, pivete, malandro, cheirador de cola, um caso irrecuperável. Aquele realmente não tinha jeito. Tudo bem, uma semana depois, estava fazendo compra no supermercado, que eu vejo assaltando as bolsas das mulheres passando na rua. Aquele caso irrecuperável. Eu pego a bolsa da mão dele, devolvo para a mulher, e ele fala que estava com fome. Eu vou lá em casa fazer um lanche, então, mas não fica roubando dos outros, não. Levei para minha casa, ele fez um lanche. Pensei que ele fosse embora aquele dia. E ele foi ficando 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu falei: eita, na hora de ir embora, hein, menino? Podia ficar aí não, né? Ele foi ficando, até que um dia eu fui comunicar ao juiz de menor que eu cometi uma imprudência. Como educador da FEBEM, eu jamais poderia tirar um menino da rua e levar para, né, minha casa. O juiz concordou. Como é que você faz uma coisa dessa? Pega o menino na rua e leva para sua casa. Daqui a pouco todo mundo vai fazer isso, vai acabar com aquela FEBEM maravilhosa, aquela instituição fantástica que nós temos. Foi: pois é, me disse, eu errei. Né? Ele falou: como é que chama esse menino? Eu falei: Alexandre Batista. E Deus me livre, guarde.
Meu filho, isso é o capeta em pessoa. Tá na sua casa? Então pode ficar para você. Aqui, a tua autorização é seu, pode levar. Eu fui para devolver o menino, voltei com um termo de guarda. Gente, eu comia no bandejão da minha faculdade. Depois ia para o meu estágio. Esse menino fazia lanchinho com R$1 que eu dava por dia para ele. Eu pensei, vou comprar pelo menos um fogão para cozinhar em casa. Quando o fogão chega na minha casa, ele liga pro trabalho e fala: ô velho, o fogão que o senhor comprou chegou. Tem 6 bocas, a gente roda o botão, o trem acende sozinho. Eu até comprei uma galinha para fazer nosso primeiro almoço. Vem almoçar em casa. Eu falei, olha só, gente. Segundo o prontuário aqui do Alexandre, é pivete, malandro, irrecuperável, não tem jeito, vai morrer cedo. Mas ninguém escreveu que ele sabe cozinhar. Viu? Pelo menos uma coisa positiva, vou colocar no prontuário dele. Tava lá escrevendo, né? Sabe cozinhar. Então, o telefone tocou outra vez. Falei, o que foi? Ô, velho, é eu outra vez. Só liguei pra te perguntar uma coisa. Eu coloquei a panela de água quente no fogo, a água tá fervendo e a galinha tá viva ainda. Eu afogo a galinha viva na água quente ou puxo a pena dela primeiro? Falei, Alexandre, você não sabe fazer galinha, não? A resposta foi um tapa no meu rosto. Não, o senhor não teve tempo de me ensinar. Nós só podemos cobrar dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, coisas que nós ensinamos, coisas que nós praticamos. E por aí vai a ética, moral, civilidade, cidadania, participação, comportamento. Só depois que você pratica que você pode realmente cobrar. Então faz uma coisa, Alexandre, amarra a galinha no pé da mesa e vai comer na padaria, que à noite te ensina a fazer a galinha. Presta atenção, amarra a galinha no pé da mesa e vai comer na padaria. Que com o filho, se você falar uma vez só, ele é capaz de comer uma galinha na padaria e levar a mesa amarrada em algum lugar da casa. Não, sério. Educar, gente, é você repetir aquilo que você acredita diariamente, insistentemente, até convencer as pessoas. Educar é um trabalho de convencimento antes de mais nada. E nesse processo de ensinar o Alexandre alguma coisa, ele completou 26 anos de idade, fala o francês muito bem, formou-se em pedagogia no final do ano passado. Depois do Alexandre veio o Moisés, depois veio o Kleber, Milton, Florisvaldo, Leandro, Washington, Josafá, Marco Túlio. Para encurtar a história, acabei adotando hoje 14 ex-meninos de rua. Segundo o prontuário, eram casos complicados e irrecuperáveis, sem solução. Meus 14 filhos não são nada disso. São homens de bem que trabalham e estudam. São homens de bem que nós moramos numa casa que nós construímos, a casa que nós sonhamos. Agora, a coisa mais legal é que nós descobrimos que vale a pena insistir, vale a pena perseverar. E meus filhos perceberam isso, tanto é que tem um propósito. Eles têm um compromisso de ajudar outros 14 meninos na mesma situação que eles. E quando os 14 estiverem preparados, nós vamos convencê-los que eles têm direito a uma casa. Pode ser um barraco na favela ou uma mansão como a nossa. E quando a nova casa estiver pronta, os 14 novatos vão herdar essa casa. Mas a casa só vai ser deles se um dia eles ajudarem outros 14 meninos e fizerem a mesma coisa que a Francesa fez comigo, que eu fiz com os 14 e os 14 com outros 14. E isso só aconteceu, gente, porque um dia alguém saiu do outro lado do mundo e falou comigo que tinha jeito, que podia ser diferente. Essa pessoa me ensinou um outro lado da moeda. Tá? Falavam comigo só uma coisa, que não tinha jeito, que era difícil. Quando alguém mudou a fala, eu percebi outras possibilidades. Então, quando alguém perguntar que país é o seu, se é bom, se é ruim, pensem direitinho, porque a fala realmente, ela começa a construir coisas interessantes. Vale a pena você insistir nisso. Obrigado, gente.